Boa noite. Pode me chamar de Carla, que é o meu nome verdadeiro. Sou Clara, de 28 anos de idade, cabelos castanhos, bunda e peito empinados. E sim, sou uma ex-garota de programa. Mas se engana quem acha que este é um conto erótico, pois o terror que passei não desejo nem para o meu pior inimigo. O meu ponto de atuação sempre foi na Via Expressa de Contagem e Belo Horizonte. Há 5 anos atrás, estava eu e mais 2 amigas. Há 5 anos atrás, estava eu e mais 2 amigas em frente ao motel Cê Que Sabe, na Via Expressa de Contagem. Como de costume, sempre acenava para os carros, e quando o motorista parava, combinávamos um preço e íamos para esse motel, de nome Cê Que Sabe. Me lembro que era uma quinta-feira, por volta de 21 horas. Parou um caminhão no acostamento da BR e as minhas 2 amigas, Irene e Isabela, foram até o motorista do caminhão. Achei que talvez fosse algo a 3, mas logo as 2 voltaram e disseram: Carla, ele quer falar com você. Naquela noite, eu havia chegado a uma conclusão, que seria o meu último dia como garota de programa, e procuraria um emprego decente, pois não poderia me acabar nesta vida. E sinceramente, eu não estava nem um pouco afim de programa naquela noite. Mas por educação, eu fui até o motorista. Quando eu o vi, fiquei abismada e pensando: meu Deus, o que esse Tony Ramos quer com uma mulher igual a mim? Ele parecia o Tony Ramos dos anos 90. Era lindo. Não havia palavras para descrevê-lo. E pela primeira vez eu senti algo de verdade por alguém, que não fosse por puro interesse. Ele, muito educado, se apresentou como Antônio. Me chamou de princesa e perguntou se eu não queria ir para o motel com ele. Porém, não nessa espelunca do Cê Que Sabe, mas em um outro motel melhor. Ele perguntou meu preço. E como eu estava caidinha por ele, eu disse: primeiro você inspeciona a mercadoria e depois você dá o seu preço. Ele me deu a mão e subi no caminhão. Fomos para o Motel Fuego, que fica em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Primeiro fizemos amor. Ele parecia uma máquina do sexo. E de fato, ele parecia um Tony Ramos tanto na aparência quanto no corpo peludo. Transávamos loucamente, e enquanto ele estava por cima de mim, comecei a ouvir urros. Achei estranho, mas continuei. Pensei que talvez fosse algum fetiche. E assim que acabamos o primeiro round, eu percebi que o seu pênis estava muito maior do que de início. Tipo, o dobro do tamanho. Era como se fosse um cachorro ou um cavalo que aumenta o tamanho do pênis durante a relação sexual. Aquilo me machucava um pouco, mesmo muitas das vezes eu sendo mais experiente que os clientes. Afinal, aquela era a minha profissão. Bem, viramos amigos, e certo dia ele me convidou para conhecer a sua cidade, Bom Despacho, em Minas Gerais. Então eu fiquei no ponto, em frente ao motel Cê Que Sabe, aguardando ele passar com o caminhão para me buscar. Era por volta de 8 da noite quando ele chegou. Estacionou o caminhão e me ajudou a pegar a minha mala. Neste momento, chegou um velho cliente meu, um homem grande e forte.
e disse para o Antônio coisas ofensivas à minha pessoa. Me humilhou na frente do Antônio e me acusou de ter AIDS e disse que eu havia passado para ele. Mas era mentira, pois sou uma mulher saudável e nunca transei sem usar proteção. Então, o Antônio disse que não se importava, pois o seu organismo era imune a qualquer tipo de doença. Fiquei sem entender o que ele quis dizer com aquilo. E em seguida, o Antônio pediu para o homem se desculpar pelas ofensas dele comigo, pois ele não permitiria que aquele sujeito falasse assim comigo. O homem riu e desta vez começou a ofender o Antônio. E daí, o Antônio o pegou pelo pescoço com apenas uma das mãos e o levantou a 30 centímetros do chão. E em seguida, o atirou a uns 3 metros à frente. Nunca, em toda a minha vida, eu vi uma força tão descomunal como aquela. Bem, depois deste episódio, eu fui para Bom Despacho com o Antônio. Ele tinha um sítio bem nos arredores da cidade. Era a primeira vez que eu viajava para um lugar tão tranquilo e bonito. Ele disse que era viúvo, mas a sua mulher faleceu há 5 anos atrás. E ele era muito apaixonado por ela. E disse também que eu parecia muito com a sua esposa. Bem, havíamos chegado na sexta-feira de madrugada. Então, transamos loucamente naquela noite. Eu já havia me apaixonado. Parecia que o Antônio usava algum tipo de feromônio para me deixar assim tão louca por ele. Após a nossa relação, dormimos até tarde. E naquele mesmo dia, ele me levou para conhecer o sítio e as redondezas. Ali perto havia uma mata fechada e um rio que passava por ali. Pescamos e trouxemos alguns peixes para casa. Fiz um belo de um peixe assado e almoçamos. Depois bebemos algumas cervejas e fomos para a cama, para o nosso ritual amoroso. Não sei o que estava acontecendo comigo, pois fizemos por 12 vezes seguidas. Ele parecia querer mais, porém eu já estava exausta e fui dormir. Por volta de 2 da manhã, acordo com o Antônio se levantando. Ele saiu só de cueca. Achei que talvez fosse ao banheiro, mas aí escutei a porta da sala se abrir. Então fui devagarinho ver aonde ele ia. Reparei que ele foi em direção a um galpão que ficava escondido no terreno do sítio, a uns 300 metros de distância da casa. Fiquei observando ali, do alpendre, até que ele entrou neste galpão. Não dei muita bola, afinal estava muito cansada. Então voltei para a cama. E no outro dia cedo, quando acordei, não vi o Antônio na cama. Saí lá fora e ele não estava em lugar algum. Então resolvi ir até o galpão para ver se ele ainda estava por lá. Até que fui abordada por um senhor e uma senhora. Eles se apresentaram como Agildo e Dalci. Era um casal que morava no sítio vizinho. Me perguntaram se eu era a namorada do Antônio, e eu disse que sim. Então,
eles me convidaram para tomar um café na casa deles. Disse que não queria incomodar. E além do mais, eu estava esperando o Antônio voltar. Mas o casal insistiu tanto que eu acabei cedendo e aceitando o convite. Tomei um delicioso café forte com cuscuz de queijo, além dos pães de queijo enormes e do requeijão amarelo, que é uma delícia. Agildo me contou uma história um pouco preocupante. Ele disse: "Minha jovem, cuidado com este lugar, pois nessas matas já desapareceram muitas pessoas. Uma moça bonita igual você não deve sair com qualquer um, ainda mais com desconhecidos, e vir para este fim de mundo." Eu perguntei se havia algo de errado com o Antônio, porque se houvesse, eu iria embora naquela hora. O Agildo me olhou fixo nos olhos e disse: "Volte para o sítio, minha jovem. E se precisar de ajuda, não hesite em vir até nós, pois eu tenho muita experiência com armas e posso protegê-la." Voltei para o sítio e nessa hora o Antônio já havia chegado. Perguntei onde ele estava e ele disse que foi colher milho e tirar leite para o nosso café da manhã e não quis me acordar. Disse a ele que já havia tomado café no sítio do Agildo. E ele me olhou surpreso e disse: "Você foi no sítio do velho pervertido?" "Não precisa ter ciúmes, Antônio. O velho é casado." "É casado, mas não é capado. E tenho certeza que neste momento ele deve estar tirando uma, pensando nessa delícia de corpo." E enquanto o Antônio ainda falava no diabo, ele apareceu naquele exato momento. O Agildo disse que eu havia esquecido meu batom na casa dele. "Olha, este batom não é meu." Ele deu uma risada e disse que devia ser da sua mulher. E ele se enganou, achando que era meu. O Antônio virou para o velho e disse: "Velho safado, você veio, foi ver se a minha mulher estava nua, né?" Percebi que, de fato, o Agildo parecia ser realmente bem pervertido, mesmo tendo 70 anos de idade. Então o Antônio disse: "Vovô, hoje é o seu dia de sorte. Vou dar a oportunidade de você nos assistir transando, mas você não pode tocar." Nessa hora, o Antônio me pegou, tirou a minha roupa e começamos a fazer amor na frente do velho. Me senti meio desconfortável, mas gostei do fetiche. Enquanto eu e o Antônio transávamos, novamente ele começava a urrar enquanto eu gemia. Olhei para o velho cara de pau e ele abaixou as calças e começou a se masturbar. E depois que ele escutou a sua esposa lhe chamar, ele colocou as calças e saiu depressa. E o Antônio disse: "Olha, quando eu estiver fora, eu não quero ver você dando pra este velho não, viu? Você é só minha." Bem, o dia ocorreu normal, mas novamente acordei no meio da noite e o Antônio não estava na cama. Mas desta vez me levantei e peguei o meu spray de pimenta na bolsa. Afinal, era a única arma que eu tinha. Tomei coragem e fui até o galpão que havia nos limites do sítio. Afinal,
eu já deveria ter ido ali há muito tempo. Assim que me aproximei, puxei a porta, mas a mesma estava trancada com cadeado. Então, ouvi um gemido vindo lá de dentro. Mas desta vez era um gemido de dor, e parecia ser de uma mulher. Tentei forçar a porta, mas foi em vão. Então, pensei em voltar para a casa do sítio para ver se achava a chave daquele cadeado. E assim que me virei, vi a silhueta de algo bem grande vindo em minha direção. A noite estava muito escura, mas de relance eu pude ver que era um ser animalesco. Era grande demais para ser um animal. Andava curvado. Seu corpo era coberto parcialmente de pelos negros. A sua boca era alongada, com caninos que sobressaltavam. E seus olhos eram vermelhos como brasa e de pura maldade. Aquela criatura veio muito rápido e me deu uma troncada, me fazendo voar uns 2 metros e bater na parede do galpão. E em seguida, abriu a boca e veio para cima de mim. Fui rápida o suficiente para atirar o spray de pimenta em seu rosto. A criatura colocou as patas sobre os olhos, levantou a cabeça e deu um urro tão intenso que tive que tapar os meus ouvidos. Saí correndo de volta para a casa do sítio. E quando já estava perto da entrada da casa, vi a criatura vindo correndo ao meu encalço. Tranquei as portas e janelas e coloquei água no fogão para ferver. E fiquei segurando uma faca em uma das mãos e na outra mão o spray de pimenta. E tentava, de todas as formas, arrombar as portas e janelas para entrar. Me enchi de coragem e abri a janela da cozinha. E assim que a criatura apareceu tentando entrar pela janela, eu joguei água fervendo na coisa. Porém, no pânico eu errei e só acertei um pouco da água. Mas foi o suficiente para a coisa cair no chão gritando e se debatendo. Saí correndo em direção à casa do Agildo. Mas assim que coloquei o pé para fora, a criatura investiu contra mim. Eu estava com a faca na mão. Então, cravei a faca em suas costas. A coisa deu outro grito, que me gelou até a alma. Em seguida, atirei o spray de pimenta em seus olhos. E finalmente, parecia que eu havia vencido a criatura. Assim que cheguei na casa do Agildo, contei a ele tudo o que havia ocorrido. A sua esposa me serviu um chá. E ele disse para mim esperar ali com a sua esposa. Que ele iria pegar a caminhonete e ir até a cidade acionar a polícia. Eu estava em choque, enquanto a Dalcir tentava me acalmar. E eu tomava um chá de camomila. O estranho é que não ouvi o barulho de caminhonete alguma. E já fazia uns 15 minutos desde que o Agildo saiu. Mas um tempo depois, ele logo chegou. Perguntei sobre a polícia e ele disse: "Calma, minha jovem, o seu namorado quer te ver." Ali, entrando pela porta, estava o Antônio. Eu quase tive um infarto, pois ele estava sangrando nas costas. Seus olhos estavam completamente vermelhos e havia várias queimaduras no seu corpo. Eu, quase chorando, perguntei a ele o que aconteceu e ele disse:
Calma, princesa. Isso aqui não é nada, pois eu me recupero rápido. Agora, você, sua vadia, vai morrer. A última coisa que me lembro foi do Agildo me acertar com algo na cabeça. E em seguida apaguei. Acordei pouco tempo depois com os pés e mãos amarrados, em um quartinho todo escuro, que eu julguei ser o galpão que eu tentava entrar mais cedo. O lugar tinha um cheiro insuportável de podre. E logo percebi que havia mais alguém ali. Em seguida, a porta se abriu e a luz se acendeu. Era o Agildo, e a primeira coisa que ele disse é que eu podia gritar à vontade, que ninguém me ouviria. Pedi ajuda para ele, mas foi tarde quando descobri que ele e o Antônio eram cúmplices de tudo aquilo. Próximo a mim havia uma moça acorrentada e amordaçada. Ela estava nua e muito machucada. O Agildo disse que aquela moça era o seu brinquedo sexual. E havia uma semana que o Antônio a havia sequestrado e a trazido para ele, pois aquelas terras eram dele e essas garotas eram o preço do aluguel, pois o Antônio primeiro a seduzia e em seguida transava com elas e depois as traziam para o sítio. Então o Agildo as molestavam. E por último, o Antônio se alimentava da carne delas, para não deixar vestígios, e os ossos eram enterrados na mata. Neste momento, o Antônio entrou naquele quartinho, e pude perceber que o seu corpo já estava quase que 100% curado dos ferimentos. Mas como aquilo era possível? O Antônio estalou o pescoço e disse que estava com muita fome. Ele foi até a garota e a mordeu direto na sua jungular. E assim que ele abriu a boca, saíam presas enormes. A garota gritou e se debateu, até o seu sangue se esguichar por todos os lugares. Meu Deus, eu estava vivendo um verdadeiro filme de terror. Já passei por tantas coisas na vida, como violência por parte de homens e outras coisas, mas aquilo ali era um verdadeiro inferno. Pobre garota, não devia ter mais do que 19 anos e foi morta daquela forma. O mais incrível era que o Antônio agora estava na forma humana. Era como se ele controlasse aquela transformação. O Agildo parecia se divertir com aquela situação. E pulando de felicidade, ele começou a tirar a roupa e passar a mão em minhas partes íntimas. E depois tirou a dentadura e colocou aquela boca nojenta entre as minhas pernas e começou a se deliciar. Eu chorava de medo e nojo. E quanto mais eu chorava, mais ele enfiava aquela língua enorme. Parecia se excitar com o meu sofrimento. E foi aí que o Antônio pediu para ele parar. Mas ele continuou. Então o Antônio pediu de novo. E o Agildo nem deu ouvidos. Daí o Antônio colocou a mão aberta sobre a cabeça do Agildo e virou a mão para o lado. Eu só ouvi um forte estalo do pescoço do velho pervertido se quebrando. O Antônio olhou fixamente em meus olhos e disse: "Não posso te machucar. Você me lembra muito a minha amada esposa. Talvez
seja até a reencarnação dela aqui na Terra. Mas também eu não posso ficar junto de você, pois sou uma besta sanguinária que se alimenta de carne e sangue fresco. Fiquei pensando, encarnação de sua esposa? Quantos anos ele tem? Em seguida, ele me desamarrou e disse: "Vá embora, princesa. Você foi a única pessoa que conseguiu me ferir, tanto por fora quanto por dentro. E como prêmio, te darei a sua vida. E nunca mais nos veremos de novo." E assim que me soltou, ele se pôs de quatro e se transformou naquela besta horrenda. E saiu em disparada em direção à mata. Enfim, tudo já havia se acabado. Saí daquele lugar e caminhei por horas até chegar na rodovia. Um grupo de amigos que passavam de van me deram a carona até a cidade de Nova Serrana. E de lá, liguei de um orelhão para minha mãe, que ligou para um táxi e me buscar. Nunca contei este fato a ninguém, e nem mesmo à polícia, pois o velho pervertido estava morto. E o Antônio, duvido que o pegariam. Me casei em 2017 e atualmente moro na Itália com o meu atual marido. E sempre acompanho os vídeos do canal Elite Oculta daqui de Milão. E quando vi o relato da caminhoneira e do lobisomem, eu decidi contar a minha história, que é um pouquinho parecida. O meu marido tampouco sabe falar português, então nunca soube da minha antiga vida, e espero que nunca saiba, pois este é um homem bom, e nunca quero perdê-lo. Mas é triste admitir que nunca esquecerei o Antônio. Boa noite. Eu atirei na cara do vampiro 2 vezes. Acho que isso me torna um caçador de monstros? Eu sou, por todos os meios, um simples caipira do sertão. Eu crio gado para vender, às vezes. Dirijo minha picape e moro na velha casa de espingarda do meu avô, que ele construiu nos anos 40. Ele esculpiu uma fazenda considerável na floresta que usou quase toda a madeira que cortou para fazer a casa, o celeiro, os galpões, os postes para o pasto e assim por diante. Ele morreu há cerca de 4 anos atrás. Desde então, administro a terra. Meu pai estava totalmente ausente da foto. Então eu só herdei a fazenda, mas toda a personalidade e rotinas do meu avô também. Isso significa que eu me levanto um pouco antes do nascer do sol e faço uma xícara de café preto, com uma colher ou 2 de açúcar mascavo, porque é bom. E assisto o equivalente ao noticiário de manhã, enquanto preparo um pouco de bacon e ovos, o que para mim, como um indivíduo mais moderno dentro da minha família distante, é o YouTube e um toque de Facebook. Depois eu saio, alimento e cuido das vacas, então me coloco em qualquer meio de trabalho que eu tenha para o mês. Eu sou um homem McClunney, Jake McClunney. Neste conselho, esse nome tem um peso. O pessoal de McClunney é conhecido por, abre aspas, simplesmente saber das coisas, fecha aspas. Meu avô sabia o que virar, tirar, apertar, substituir, mover, ajustar ou cortar qualquer coisa que estivesse fazendo. Era uma vez um homem que não conseguia descobrir porque seu motor estava batendo, o que é um problema comum em caminhões mais antigos usados na agricultura. Meu avô sai,
Passa meio dia mexendo embaixo do capô e a caminhonete pode ser muito bem nova do jeito que correu atrás. A batida do motor sumiu, o ar-condicionado ficou mais frio, melhorou o consumo de combustível. Não disse o que fez, apenas pegou o maço de dinheiro que o homem lhe ofereceu e desejou-lhe boa sorte. Ele simplesmente sabia das coisas. Eu tenho o mesmo dom, e tem sido assim que mantenho a mim e esta fazenda. Vivo um pouco, vida de poucas lutas. Isso. E também alugo meus equipamentos agrícolas para os outros por aqui. Ainda não tenho vacas boas para vender. 2 de 3 novilhas tiveram bezerros. A outra, temo, pode ser infértil. E o touro pode ser muito bem da família neste momento. Recentemente, meus empreendimentos comerciais me apresentaram ao mundo das antiguidades e da arqueologia amadora. Sei que tudo isso é uma informação que não explica o título, mas tenha paciência comigo. O mês de outubro tinha sido marcado com noites mais frias do que o comum. Muita gente não estava pronta e as seções esgotadas de jaquetas e aquecedores de mão no Walmart diziam o suficiente. O relógio de neve no noticiário desperdiçou as sessões de pão e leite, mesmo que tudo o que fez foi cair uma chuva fria. Havia uma sensação desconfortável em torno da fazenda, mais tarde nas noites em que eu ficava acordado. Eu me sentia mais como uma criança assustada e paranoica depois de um filme de terror. Olhar para os campos escuros e os altos carvalhos à noite me inquietou por algum motivo. O que quer que eu estivesse procurando estava sempre se movendo em um piscar de olhos. Correndo para os pontos periféricos e cegos, quando os meus olhos pareciam formar uma forma. Que havia um urso ou puma rondando. Talvez um grande bando de coiotes. Mas caramba, se eles não se movessem de forma estranha. Pensei a olhar mais por cima do ombro, ouvindo com atenção quando andava pela floresta, depois de um dia de caça ao veado, tentando muito vencer o sol antes dele se pôr. Meus medos vieram sem aviso prévio, mas esperados eventualmente. Tudo começou em uma fresca manhã de outubro, o dia das bruxas, curiosamente. Minha máquina de café quebrou e eu tentei ferver uma xícara de Folgers, que tinha um gosto horrível. Depois meu cigarro apagou porque eu o queimei muito forte enquanto caminhava para a máquina de enfardedeira de feno que eu havia concordado em olhar. E o primeiro ao girar de uma chave, minha mão escorregou e eu coloquei 4 dedos na estrutura de enfardadeira. Agora, normalmente, você vê um arado ou espelhador antes de fazer uma enfardadeira de feno, já que esta é a época de plantio de feno. Mas esse homem tinha dinheiro e tinha sua ideia na cabeça. Então eu me calei e aceitei o trabalho. Ele não me explicou o que estava errado, mas explicou os ruídos que fazia quando funcionava e parecia agir quando usava. Ao ouvi-lo, minha mente começou a trabalhar. Linhas hidráulicas, rolamentos de rolos, ambas as molas de tensão. Coloquei-me na enfardadeira como o velho cronômetro fez. Lento, mas deliberado. Trabalhei na luz pálida da manhã e no sol da tarde. Tirei 1 hora para almoçar. Voltei e trabalhei até o sol da tarde pintar o céu em tons de laranja e rosa. Tirei as linhas e comecei as molas de tensão, com a intenção de lidar com os rolamentos amanhã de manhã. Mas o sol me venceu. Sem mencionar o quão tedioso despertar e substituir as linhas hidráulicas foi sem uma boa razão. Saindo cansado do meu local de trabalho, dentro da estrutura aberta da enfardadeira, comecei a limpar e guardar as minhas ferramentas quando escureceu. Normalmente eu volto para dentro de casa, limpo tudo para o jantar e chamo até mesmo para a noite. Mas o rugido repentino e os estalos de vigias estilhaçadas mudaram tão rapidamente. Na minha cabeça parecia que Charlie, meu touro, estava brigando com uma vaca. Ou talvez tivesse ficado preso e enlouquecido. Situação ruim de qualquer jeito. De qualquer forma, corri para dentro de casa e peguei o rifle do vovô, um Remington 742. Gasto, que estava em cima da minha porta em um suporte de armas de casco de veado. Sim, é exatamente o que parece.
Mesmo que eu amasse aquele touro como um animal de estimação, ainda era um pedaço de meia tonelada de pavor e propenso a fazer qualquer coisa. O 742 era a única exceção à regra da família. Mantinha suas armas descarregadas e armadas. Tem um carregador de 10 tiros, mas ele carregava manualmente um 11º extra na câmara. Então eu fiz o mesmo. Escusado será dizer que tudo o que fiz foi pegar aquela arma, ligar o interruptor para as luzes do meu celeiro e atravessar a estrada para ver que diabos estava acontecendo. Deslizando sobre a cerca de arame farpado, com tantas vezes antes, tirei a trava de segurança do meu rifle enquanto me movia em direção à fonte do barulho e me preparava para o pior. O celeiro tinha um conjunto de portas de sótão na frente e uma abertura lateral à esquerda, pela qual as vacas podiam passar para dormir na parte de trás durante invernos especialmente rigorosos. Onde entrei sob a cerca, o lado esquerdo do celeiro foi o mais próximo de mim e rapidamente cobri o terreno no pequeno campo aberto entre eles, cautelosamente entrando no celeiro. Olhei para trás, onde as vacas estavam com os olhos arregalados e agitadas, protegendo os bezerros que andavam atrás delas e soltando guinchos assustados. Sangue, pele e vigas de madeira de cedro quebradas me deixaram saber que o que fez o touro enlouquecer tinha feito isso lá dentro. Como era evidente, Charlie, os dois gigantes com chifres, tinha mostrado que quer que tivesse tentado se rambanho com ele, não iria cair sem lutar. O lodo preto substituiu cada vez mais o sangue vermelho em direção ao que antes eram portas de estanho, que agora estavam abertas como tampas de lata de atum. E do lado de fora encontrei Charles apenas um pouco longe do celeiro. O touro se levantou e deu uma patada no chão embaixo dele, virando algo grande que batia com um barulho que o farfalhar de lona faz. Levantei minha arma e dei um passo para trás, chegando um pouco mais perto do celeiro, no caso de precisar correr para me proteger. Limpei a garganta e assobiei. Charlie virou sua cabeça enorme, sangue pingando do seu focinho, gosma preta cobrindo seu chifre direito e cascos dianteiros. E eu pude ver então algo tinha cortado o meio de seu rosto. 3 cortes longos do crânio até o nariz, abrindo a carne. Eu nunca vi um animal parecer tão medroso quando eu fiz este touro. Como você pode ler em seus grandes olhos castanhos que ele estava mortificado. Com um grande gemido baixo, Charlie trotou em minha direção com a cabeça segura pelos pés, como um cachorro castigado faz quando você grita com ele por roubar comida. Quanto mais se aproximava, mais e mais eu podia ver cortes e cortes em seu corpo. Era como se uma máquina de garras gigante tivesse tentado pegá-lo com lâminas de barbear, cada vez deixando feridas longas e finas em suas costas e pescoço. Charlie parecia miserável, mas nada do que ele havia tomado seria letal para ele. Em situações como esta, em que a voz interior ou o instinto lhe diz para fazer algo, 9 em cada 10 vezes você precisa ouvir com atenção e pular. Então eu fiz. Charlie tomou um lugar na frente das vacas e deitou-se exausto, o vapor saindo de suas feridas, sugando e soprando profundamente o ar. Passei por eles e fechei a porta à esquerda, antes de tomar um lugar e alguns metros à frente. As vacas não iriam passar por mim. Charlie não estava com vontade de me apressar. Então, o que quer que acontecesse, viria a mim primeiro. Aponte um pouco mais alto do que você faria para um homem. E eu ajustei na minha mira em um pé, sem saber o que iria atirar de tão alto. Recebi minha resposta logo depois. Uma série de vigas de madeira rangendo e arranhões de garras contra o telhado de folha de zinco. Me deixou sem saber que estava se movendo ao longo do pico do celeiro. De repente um baque alto bateu contra o chão fora de vista e para o lado. Gritos de dor e aborrecimento a seguir. Ele estava no telhado acima de mim e Charlie o tempo todo nos observando. É por isso que ele entrou tão assustado.
Eu podia ouvir chiados e passos que soavam mal colocados e desordenados. Algo grande e ferido estava mancando em nossa direção. Meu coração começou a disparar, os cabelos da minha nuca se arrepiaram, e eu sabia que o que quer que estivesse lá fora não era natural para este mundo. Quando virou a esquina para as luzes do celeiro, eu quase me mijei. Ele estava quase meio metro acima de mim. Se não fosse pelo estômago encolhido e pelas costelas visíveis sob a pele bem esticada, eu teria calculado que pesava mais do que eu em algum momento também. Duas esferas vermelhas escaldantes espiaram seu rumo. Lábios machucados de preto puxados para trás para expor dentes parecidos com agulhas. E uma bagunça quebrada de um nariz chato se abriu para cheirar coágulos de sujeiras escuras aos meus pés. O que estava na porta era, por todas as definições, um morcego gigante. Um morcego bípede alto, maltratado e raivoso. Pareceu focar um pouco mais atentamente depois que limpou o nariz, sentiu o cheiro das vacas e de mim, deu um passo singular e laborioso em nossa direção antes de soltar uma série de cliques. Dessa vez ele virou a cabeça diretamente para mim. Uma sensação doentia de pavor bateu em meu estômago. Eu não preciso de uma explicação. Por que de repente abriu seus braços finos e abriu longas garras semelhantes a adagas? Nem porque deu outro passo irregular. Havia uns bons 3 metros entre mim e esse monstro. Se ele me apressasse agora, estaria em mim em um instante. E tudo sobre essa coisa gritava morte. A intuição voltou aos meus pensamentos, tirando-me de uma mistura de terror e admiração. Coloque sua mira de ferro logo abaixo do olho esquerdo. Não estava se movendo rápido, então aliar o tiro foi fácil. Foi a adrenalina e o medo que tornou difícil não tremer, e não a intuição. Você vai ficar muito animado quando ver seu primeiro dinheirinho. Mal se foi. Lembre-se de respirar e mirar direito, mas tome um segundo para se acalmar antes de apertar o gatilho. Não há desculpa para ferir um animal, porque seus nervos estão dispersos. Faça certo. Na primeira vez, não terá que corrigi-lo depois. Uma respiração profunda, um pequeno alargamento do posicionamento do meu pé, um pouco mais de inclinação para aquele rifle. Ele deu outro passo e recuou a mão direita ao meu alcance. Parou e inclinou a cabeça. Quando eu exalei, como se estivesse curioso para saber que a coisa antes não estava tentando correr. Isso era tudo o que eu precisava. O primeiro tiro foi exatamente onde eu queria, perfeitamente sob o olho esquerdo. O clamor ensurdecedor sacudiu as paredes e sacudiu o ar frio. Atrás da criatura, a parede foi subitamente pintada com sangue preto. Fragmentos de matéria branca e cinzenta salpicando as tábuas de madeira de cedro com nós. O olho acima do buraco da bala começou a ter espasmos. A órbita desmoronou e escorreu um fluido alaranjado ou avermelhado doentio. De perto, ou a queima-roupa, como aqui, age como um tijolo carregado, em muitos grãos variados. Por alguma razão, meu avô gostava dele. O que, para a maioria dos jogos aqui, é um exagero. Neste caso, foi o suficiente para perfurar um buraco. O rosto dessa coisa, grande o suficiente para ver a luz do outro lado. Charlie quebrou o nariz, tire-o completamente. Eu segui o exemplo, a parede recebeu um segundo revestimento. Seu rosto pareceu ceder dessa vez, caindo para a esquerda no primeiro ferimento de bala, e depois para a frente. Um gorgolejo doentio saiu. Uma poça de lodo preto saiu da sua boca e derramou pelo queixo e peito, e no chão ao redor de seus pés em córregos grossos. Pode te apressar agora, por desespero. Coloque um no quadril. Baixei a arma e atirei de novo. Ele fez uma tentativa de levantar os braços à sua frente, como se estivesse tentando se proteger da bala. O que ele conseguiu com esse esforço
foram mãos evisceradas. A bala ainda atravessou e o estalo alto que seguiu ao meu tiro me disse que havia acertado onde precisava. Acho que os militares chamam isso de exercício de falha em parar. Dei um rápido salto para trás quando ele tropeçou para a frente e caiu sobre os 2 joelhos, soltando respirações extremamente irregulares e lama. Quando aterrissou, vi o que antes era provavelmente uma asa, agora dobrada em uma forma quebrada e marcada por cascos, um toco sangrento que dizia onde a outra asa costumava ficar. O que Charles estava arranhando quando o encontrei. O touro tinha sido esperto, ou simplesmente sortudo para aleijar essa coisa dessa maneira. Um segundo gorgolejar veio em uma enxurrada de líquido preto, a substância turva quase salpicando as minhas botas de trabalho. Antes de contar mais sobre a minha história, uma palavra, por favor. Olhando para trás agora, tudo isso parece sádico ou insano, mesmo que fosse um morcego monstruoso, e eu garanto de que qualquer forma foi. Mas que porra é essa? Não culpo tal reação pela minha descrição do primeiro encontro, nem como eu o lidei. Mas se você viu do que essas coisas são capazes, que crueldade, que selvageria, você descobrirá que o que fiz foi equivalente a colher margaridas e soprando bolhas. Você ainda não ouviu o que aconteceu com a família Harvey. Se ele conseguisse colocar uma garra singular em mim, teria enfiado minhas entranhas nas vigas e arremessado meu corpo contra o que quer que lhe desse a fantasia, até que eu me transformasse em nada mais do que sangue e escombros. No ano, desde que aquela noite, eu aprendi muito sobre essas aberrações da natureza. Muitas lições aprendidas da maneira mais difícil também. É melhor deixar seu senso de moralidade e misericórdia de lado quando se depara com uma entidade que não pode compreender esses conceitos, ou é totalmente incapaz e opta por renunciar a qualquer consideração por essas coisas. Mas continuando. Não vou mentir e dizer que lidei com isso como um fodão. Mesmo que pareça, era memória muscular e era apenas o que fazia sentido fazer. Quando você é criado atirando e caçando, isso tira o choque de atirar em presas até certo ponto, seja um veado ou coiote ou morcego gigante. Também instila uma resposta cíclica em uma situação em que o animal que você atirou é perigoso e vindo para você. Você não para até que ele pare. Isso foi um pouco o mesmo, mas ainda me abalou até o meu núcleo. No segundo em que a fumaça e o cheiro de pólvora deixaram meu nariz, foi substituído pelo fedor de enxofre. O lodo preto borbulhou daquela coisa como açúcar derretido em uma panela que ficou quente demais rapidamente. O morcego ficou parado no chão, sua cabeça parecendo mais uma abóbora quebrada deixada ao sol para apodrecer do que um animal que uma vez se parecia. Ele sentou-se desajeitadamente, provavelmente tentando manter o peso de onde a bala o atingiu. Quadril. Virei-me e vomitei no local. A combinação de adrenalina, visão e cheiro do que eu tinha acabado de fazer era muito cedo. Senti um toque de vergonha, mesmo que tivesse a intenção de machucar a mim e as vacas. Charlie, no entanto, não compartilhava das mesmas conexões. Eu me virei depois do meu momento de enjoo para ver uma parede de músculos castanhos passando por mim em direção à criatura, grunhindo pesadamente enquanto ele ganhava velocidade. Com um golpe lateral baixo, Charlie enganchou uma buzina em seu peito, com um baque profundo e empurrou para cima para rasgá-lo, a caminho do campo. Seus guinchos ofegantes de dor, quase inaudíveis sob o galope estrondoso de Charlie. Eu me arrastei para as portas dobradas do sótão para ver Charlie em plena fúria e poder. Os gritos profundos que ele soltou, ribombando pelo pasto e nas árvores, ele jogou a cabeça em um amplo círculo, atirando o taco para fora e para a terra. Parecia que estava tentando rastejar para longe, quando Charlie o perfurou sob seus chifres. Quando ele parou de se mover,
Ele se ergueu sobre as duas patas traseiras e desceu seu peso repetidamente sobre as costas como um poste de cerca. A criatura gaguejando quando seus ossos se estilhaçaram sobre o peso do touro. Eu não estava com pressa para tentar acalmar Charlie, nem acho que teria sido capaz. Os animais agem por instinto, e o dele neste momento era garantir que essa monstruosidade não pudesse machucá-lo, ou seu rebanho, nunca mais. Mas eu acabaria fazendo era atrair a mesma ira. Meus joelhos dobraram então, e eu tive que apoiar a coronha no chão para me firmar. Em um dia, meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo e virou o que eu desejava que fosse, um pesadelo. As perguntas vinham repentinamente, cada vez mais confusas e preocupantes. O que será que é isso? Estava esperando para descer do telhado ou estava caindo uma tentativa de me pegar antes que eu entrasse? Mas essas coisas viajam em pacotes? Essa coisa preta é tóxica ou venenosa? É isso que tem para o sangue? Por que cheira a enxofre? Há quanto tempo essa coisa caça as vacas? Alguma vez esteve me caçando? O quê? Quando? Onde? E por quê? Perdi a noção do tempo, apenas fiquei em silêncio e assisti Charlie fazer seu trabalho. Eu não tinha capacidade de me mover ainda. Não sei exatamente quanto tempo fiquei ali sentado entre as portas do sótão, mas foi suficiente para Charlie partir o morcego em dois, e o suficiente para o resto do rebanho vir e sentar-se bem atrás de mim, lambendo os meus tornozelos. Acho que para ver se eu também estava morto. Ficou dolorosamente frio depois de um tempo. Toda emoção deixou meu corpo. Charlie veio e se sentou na minha frente, cuidando de seus ferimentos e adormecendo. Estava satisfeito com seu progresso. Me surpreendeu como ele passou dessa montanha de raiva para contente em paz. Acho que ele sabia que tinha matado, com certeza. Eventualmente o sol nasceu. Os primeiros raios solares vieram sobre a linha das árvores e atingiram a frente do celeiro. O calor suave me trazendo de volta a coerência. Eu tinha conseguido algum tipo de sono, mas o frio se instalou em meus ossos. E eu doía, e doía, enquanto lutava para ficar em pé sobre as pernas gelatinosas. Atravessei o campo para onde os pedaços maiores daquele monstro estavam, na sombra temporária. Nada parecia mais do que uma massa de carne e óleo de motor queimado. Mas Deus, aquele fedor de enxofre permanecia ao redor dele. Eu estava quase pronto para tentar pegar um pedaço do que pensei ser uma orelha, quando o sol brilhou nos restos. Chamas quentes e intensas, em um flash. Caí de dor. Meus olhos estavam quentes e abafados. Me imaginei cego. Eu podia sentir o fogo através das solas das minhas botas. Queimava como a madeira de cedro quando está cheia de seiva. Selvagem e gananciosa. Eu ainda via flashes enquanto olhava ao redor, mas podia distinguir o suficiente para saber que cada pedaço do morcego que o sol tocava estava aceso e se espalhando como cinzas. Eu vi Charlie afundando a cabeça na terra, uma nuvem de fumaça saindo de seus chifres, pernas e pescoços. Ele teve sorte ou simplesmente foi esperto. Uma segunda vez e o cobriu antes que o sol o atingisse. Fiquei preocupado por um momento que o celeiro logo seguiria o exemplo. Então me levantei e decolei, correndo para dentro, pronto para combater um incêndio. Encontrei todo o sangue do morcego ainda lá e então podrido. O cheiro pegou em meus pulmões e doeu, quando me fazendo vomitar novamente. Meus ouvidos se animaram com um som engraçado. Guiei um olhar mais focado, a bagunça preta estava chiando silenciosamente, o vapor rolando em ondas preguiçosas. Foi lá que aprendi que, independentemente da quantidade de luz solar, o morcego e seu sangue se tornariam voláteis, o que significa que, a menos que estivesse escuro, seja lá o que fosse, essa coisa não poderia tolerar nenhum nível de luz solar. Fiquei ali olhando para os respingos que manchavam as paredes do meu celeiro. Olhei para as vigias de suporte quebradas, as portas rasgadas do sótão, sangue vermelho e preto jogado em lugares impossíveis.
Os últimos pedaços de morcego em chamas e a poça de fluidos onde o morcego caiu de joelhos. Charlie, na porta, todo cortado e sujo, apenas ficou de pé e observou tudo em silêncio involuntário. Você entende o que quero dizer? Às vezes você não pode fazer muito mais do que olhar. Você ainda não consegue entender a sua situação. Seu cérebro está esgotado e tudo é uma sobrecarga sensorial. Você morde o lábio inferior e escaneia tudo, tentando registrar algo, mas no final das contas simplesmente não consegue. Charlie soltou um gemido baixo, um mugido tão suave quanto um touro daquele tamanho poderia fazer. Era o mesmo que ele fez quando sabe que está na hora de comer. E em resposta, as outras vacas mugiram e foram em direção aos comedouros atrás do celeiro. Acho que você deveria alimentar as vacas. Procurei o barril que guardava a ração do gado. Encontrei o virado onde suponho que Charlie jogou o taco na área em que estava. Felizmente a tampa era uma daquelas seladas. Lutei por um momento, minhas pernas ainda trêmulas, mas finalmente consegui colocá-la na posição vertical. Peguei um balde de 5 galões e peguei uma boa porção. O balde parecia mais pesado dessa vez, como quando eu era criança e tentava carregá-lo sozinho. Isso me acalmou apesar da luta. Era uma rotina simples, uma restauração da paz para o meu dia e provavelmente uma restauração da paz da vaca também. Eu sentei na minha poltrona olhando para a TV que eu nem tinha ligado, perdido em minhas memórias que passavam de ontem à noite em um looping. De repente me senti exausto, totalmente drenado de qualquer aparência de energia e fiquei frio em meros segundos. Acordei horas depois com o som de batidas na minha porta. Era Kate, a veterinária da cidade. Andar para cumprimentá-la era estranho e rígido. Uma leve dor de cabeça batia no meu crânio a cada passo, tentando fazer uma cara normal. Abri a porta e imediatamente percebi que estava muito pior do que pensava, pelos olhos arregalados dela. Mas o que é isso, Jake? Você está bem? Procurando um cigarro no bolso da jaqueta, gaguejei muito para começar uma frase. Tentei olhar ao redor para encontrar algo que pudesse fazer o parafuso girar. As crianças. Charlie e eu tivemos uma noite muito difícil, e ele precisa dar uma olhada em Kate. Se importa de ir comigo ao celeiro? Ela inclinou a cabeça ligeiramente em confusão. Seus olhos azuis olharam sobre mim e através de mim. Uma rajada de vento gelado soprou suas mechas loiras em seu rosto, mas fez pouco para esconder o olhar preocupado. Jake, você está apenas queimado de sol no rosto, no meio do outono? Você está gaguejando como um disco quebrado e há sangue em cima de você. Isso é de Charlie? Este não é o Jake McCluny, com quem eu fui para Lancashire. Nos meses seguintes, as pessoas comentaram sobre uma diferença em mim, como Jake McCluny não sorriu tão calorosamente, ou como eu me encontrei na floresta e no céu à noite. É claro que eu não tinha uma maneira muito boa de explicar isso para as pessoas que moravam no condado de Pritchard, mas espero que aqui consiga alguma simpatia, ou talvez alguma ajuda. De qualquer forma, o morcego não foi o primeiro de seu tipo, nem foi o último monstro que eu encontraria e teria que lidar. Uma boa noite.